Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia do meu canal Anatomia do professor Carlão. Tá? A nossa videoaula de hoje é a respeito do sistema digestório. O sistema digestório ele vai ser dividido em 4 partes, ou seja, em 4 videoaulas, onde nesta primeira parte, na videoaula 1, eu vou falar para vocês sobre uma introdução do sistema digestório, sobre os processos da digestão, como que ocorre a digestão, em que partes vai ocorrer essa digestão, como que é, todo esse processo da digestão, bem como o trato digestório até o esôfago. Então aí nós vamos analisar quais são os órgãos, quais são os componentes do trato gastrointestinal, do trato digestório, ali, bem como também os seus elementos e quais as suas principais funções. Na parte 2, eu vou trabalhar com vocês do estômago até o intestino grosso. Então, será a parte 2, onde nós vamos trabalhar toda a anatomia do estômago, bem como a sua localização, suas funções básicas e também dos intestinos, intestino delgado e intestino grosso. Na parte 3, eu vou trabalhar com vocês a respeito sobre as glândulas anexas. Então, o que são as glândulas anexas, onde elas estão localizadas e quais as suas principais funções. E a última parte, a parte 4, nós vamos falar sobre o peritônio, que é um revestimento interno ali da cavidade abdominal, não somente dos órgãos do sistema digestório, mas também de todos os órgãos que estão localizados na cavidade abdominal. Então, começando com a aula do sistema digestório, é importante que a gente saiba, primeiramente, 3 conceitos básicos. Quando nós começamos a estudar os órgãos abdominais e torácicos, que também podem ser classificados, podem ser denominados como vísceras. Por que são geralmente considerados como vísceras? Para diferenciarmos ali dos outros órgãos do corpo humano, como o osso, como o músculo, como articulações e assim por diante. Então, quando nós analisamos os órgãos abdominais e torácicos, mais precisamente que estamos iniciando agora o sistema digestório, existem 3 conceitos básicos que é importantíssimo que o aluno ele saiba. Esses 3 conceitos são limites, relações e comunicações. O que são limites de um determinado órgão? O limite nada mais é do que o início e o final, o término deste referido órgão ou víscera. Então, o limite ele vai mostrar para o aluno aonde que um determinado órgão está começando e aonde o mesmo órgão está terminando. Se nós pegarmos, por exemplo, como um exemplo aqui, o estômago, nós podemos observar que o estômago apresenta 2 limites, um limite superior e um limite inferior. O limite superior é a primeira parte dele, é onde ele realmente começa, que é chamado cárdia. E o limite inferior é onde o estômago termina, que é chamado piloro. Não se atentem, não se preocupem com esses nomes agora, porque nós vamos trabalhar todos esses nomes, todas essas partes aí dos órgãos, passo a passo. Tudo bem? Então o importante agora é saber que limites nada mais são do que o início e o final de um determinado órgão, do órgão que se está estudando. Relações. As relações de um órgão nada mais são do que os órgãos que estão ao redor, que fazem contato com o órgão que eu estou estudando. Por exemplo, se eu for estudar o esôfago, que é este órgão muscular, aqui posterior, aqui, quais são as relações do esôfago? Nós podemos ver aí que a relação anterior do esôfago é a traqueia, que está anteriormente a ele, o pericárdio, juntamente com o coração, também é uma relação anterior. Os brônquios principais também são relações anteriores do esôfago. As relações posteriores, coluna vertebral e artéria aorta descendente torácica. Relações laterais, os pulmões
né? Então são dois órgãos que ficam laterais, em contato aí com o esôfago, que é o órgão que eu estou estudando. Tá? Ainda aqui na cavidade abdominal, uma relação anterior que nós temos do esôfago é o fígado, né? Que nós vamos aprender tudo isso, né, ao longo dessas 4 videoaulas sobre o sistema digestório. Então, as relações são os órgãos que estão ao redor daquele órgão que eu estou estudando, né, que estão vizinhos a ele e que estão, teoricamente, em contato também com este órgão que eu estou estudando. E o último termo, né, que nós utilizamos é as comunicações. Comunicação nada mais é do que as aberturas que existem em um determinado órgão que possibilitam a passagem de substâncias tanto para dentro deste órgão quanto para fora deste órgão. Tá? Se nós observarmos, por exemplo, o estômago, nós podemos observar que o estômago, aqui na cárdia, que é a primeira parte, ele apresenta uma abertura interna. E o piloro também vai apresentar uma abertura interna. Essas aberturas são as comunicações do estômago. Então, o estômago vai apresentar uma comunicação superior e uma comunicação inferior. A comunicação superior é o ósteo cárdico. Então, o ósteo, que no caso é uma abertura da cárdia, da primeira parte do estômago. Então, este ósteo cárdico, ele possibilita, né, a comunicação. Ele é uma comunicação do esôfago, que está acima, com o estômago. E a comunicação inferior é o ósteo pilórico, que é este ósteo, essa abertura interna no piloro, que possibilita, que é uma comunicação do estômago com o intestino delgado. Então, esses 3 termos é muito importante que o aluno ele saiba, né, o que são limites, o que são relações e o que são comunicações. Porque isso possibilita, isso facilita, né, o entendimento do estudo do sistema digestório, dos órgãos que compõem aí o sistema digestório. Não só do digestório, como também de outros sistemas, como o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema urinário e assim por diante. Além desses 3 termos que são utilizados, né, para o estudo dos sistemas, né, das vísceras abdominais e torácicas, é importante também o conhecimento por parte do aluno das regiões abdominais. Então, quando nós observamos o abdômen externamente, né, nós podemos fazer uma subdivisão deste abdômen em 9 regiões. Né? Então, nós temos aqui 3 regiões superiores, 3 regiões médias e 3 regiões inferiores. Cada região vai apresentar um nome e essas regiões elas possibilitam com que o aluno do curso da área da saúde, né, e também, né, o futuro profissional da área da saúde, ele possa identificar externamente quais os órgãos que estão em uma determinada região, para uma possível, né, localização não somente do órgão, mas também como de uma dor, por exemplo, né, como de uma afecção aí que pode estar ocorrendo, né, e essa dor ela se exteriorizar, né, superficialmente no abdômen, então fica fácil aí para este aluno identificar quais são os órgãos ali da região abdominal. Então aqui nós temos o hipocôndrio direito, que é a região mais superior, né, do lado direito, região epigástrica, né, que é uma região superior central, e o hipocôndrio esquerdo, que é uma região superior do lado esquerdo. Na região média, nós temos a região lateral direita, né? No centro, a região umbilical e na esquerda, a região lateral esquerda. Inferiormente, nós temos 3 regiões: região inguinal direita, região hipogástrica, que é a região central, e a região inguinal esquerda. E aqui nós podemos observar, né, que cada região ela vai apresentar não totalmente um órgão por inteiro, mas uma boa parte deste órgão. Por exemplo, o hipocôndrio direito ele vai apresentar a maior parte do fígado. Só que a região epigástrica também apresenta uma parte do fígado, só que é uma parte menor.
né? Porém, a região epigástrica é a região onde se concentra a maior parte do estômago. Não que o estômago esteja localizado totalmente só na região epigástrica, né? Ele também está localizado um pouco aqui na região umbilical, né? Um pouco aqui na região hipocôndrio esquerdo, né? Tudo isso também variando de indivíduo para indivíduo. Tá? A região hipocôndrica esquerda é onde está localizado a maior parte, né? Em totalidade, um órgão chamado baço, né? Além disso, também vai apresentar uma parte do pâncreas. A região epigástrica também vai apresentar uma parte do pâncreas. Tá? Região lateral direita vai apresentar uma pequena parte do fígado, o duodeno, o início, né, do pâncreas, o cólon ascendente, né, do intestino grosso, a flexura cólica direita, uma parte do cólon transverso do lado direito. A região umbilical. A região umbilical vai apresentar uma boa parte, né, daqui do cólon transverso, do intestino grosso, e uma boa parte aqui do intestino delgado, né, do jejuno e uma boa parte do íleo. Região lateral esquerda vai apresentar aqui, né, a parte esquerda do cólon transverso, a flexura cólica esquerda, o cólon descendente, né, além de apresentar também, né, posteriormente lá no dorso o rim esquerdo, a região lateral direita, o rim direito. A região inguinal direita vai apresentar uma boa parte, né, a maior parte aqui do seco, a primeira parte do intestino grosso. A região hipogástrica vai apresentar aqui o final, né, do intestino delgado, que é o íleo, né, bem como também o reto, e vai apresentar também aqui o apêndice vermiforme, a junção ilho-secal. E a região inguinal esquerda vai apresentar o início aqui do cólon sigmoide, que, né, a maior parte do cólon sigmoide vai estar também aqui na região hipogástrica. Então vejam que essas 9 regiões possibilitam, né, que o profissional da área da saúde ele possa localizar externamente os órgãos internos do abdômen. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Bom, quando nós começamos então a estudar todo o sistema digestório, além de nós sabermos, né, os 3 conceitos, né, limites, comunicações e relações, e também de sabermos as 9 regiões abdominais, é importante nós sabermos também que o sistema digestório como um todo, ele é dividido anatomicamente em 2 partes distintas. Apesar desta aula de sistema digestório ser dividida em 4 partes, o sistema digestório ele só vai apresentar basicamente essas 2 partes, que a primeira parte é o trato gastrointestinal, também chamado de canal alimentar, dependendo dos livros, né, de algumas literaturas, e tendo a sua abreviação TG, trato gastrointestinal, e também dividido em glândulas anexas. Por que essa videoaula, né, de sistema digestório eu separei ela em 4 partes? Para que as aulas não ficassem muito longas, né, muito cansativas. Então, por isso que eu fiz aí a divisão em 4 partes. Não que o sistema digestório seja dividido em 4 partes. Tudo bem? Então, só aí para vocês não se confundirem. Bom, falando a respeito do trato gastrointestinal, que é o início, né, dessa nossa videoaula, parte 1, o trato gastrointestinal ele apresenta, em média, né, cerca de 9 metros de comprimento, começando desde lá da boca e terminando lá no orifício, né, anal, no ânus. Tudo bem? Esses 9 metros, ele depende muito do indivíduo também. Tá? Então, tem alguns indivíduos que apresentam um trato gastrointestinal menor, outros maiores, né, mas em média aí é 9 metros mais ou menos. O alimento, ele em média leva, né, ou seja, ele dura 24 a 48 horas para ser transportado desde a boca, né, desde o momento que ele entrou na boca, foi triturado, começou a digestão, percorreu ali toda a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e este restante do alimento que não foi absorvido, ele vai ser eliminado, né, ali no ânus,
como fezes. Então, todo esse trajeto do alimento, desde a boca até o ânus, até a sua saída no ânus, ele leva, em média, né, cerca de 24 a 48 horas, dependendo também do indivíduo. Né? Então, tem indivíduos que demoram aí, o alimento ele percorre durante 24 horas, outro 32 horas, outro 30 horas, outro 40 horas. Então, varia aí de 24 a 48 horas para ser totalmente eliminado as fezes. Depois do trato gastrointestinal, nós temos as glândulas anexas, né? Que as glândulas anexas vai ser tratado na parte 3 da videoaula de sistema digestório. Mas já dando, né, uma introdução, nós vamos comentar um pouco sobre as glândulas anexas nessa primeira parte. Então, começando ali analisando, né, o trato gastrointestinal, nós podemos observar que todo o trato gastrointestinal, ou também chamado canal alimentar, ele vai ser formado por vários órgãos, né, órgãos diferentes, que apresentam uma função em comum com o sistema digestório. Tá? Então, nós temos ali, primeiramente, nós vamos ter a boca, né, que vai apresentar uma função de captar o alimento, triturar esse alimento, já dar o início na primeira parte da digestão desse alimento. Aí esse alimento vai passar para um segundo órgão, que é a faringe, né? Fica posteriormente aqui à boca e também posteriormente ao trato respiratório. Então nós temos a faringe. Após a faringe nós vamos ter o esôfago, né? Que vai conduzir este alimento da faringe até chegar no estômago. Aí o esôfago ele atravessa um músculo aqui, né, o músculo diafragma, e joga, né, este conteúdo alimentar, este bolo alimentar para o estômago. Então o estômago vai ser aí o terceiro órgão componente do trato gastrointestinal. Após o alimento, né, permanecer aqui durante algum tempo, né, no estômago, sendo, né, digerido, ali triturado, ele vai passar para o quarto para o quinto, né, vamos dizer assim, né, o quinto órgão, que é o intestino como um todo. Só que o intestino ele vai apresentar dois intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado ainda vai fazer uma parte da digestão, né, do que ainda não foi digerido, e vai fazer a absorção dos nutrientes e de uma pequena quantidade também aí de água. E o intestino grosso, ele vai conduzir todo esse bolo fecal agora, né, chamado como bolo fecal, por todo o seu trajeto, né, do intestino grosso, vai absorver a maior quantidade de água, né, desse bolo, né, fecal, e vai conduzir ele até o reto, ânus, para poder ser eliminado para o meio externo. Então todos esses órgãos, né, formam aí o trato gastrointestinal. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e o intestino grosso. Além do trato gastrointestinal, nós temos as glândulas anexas, né, que nós vamos tratar aí na parte 3 da videoaula de sistema digestório. Mas já dando um enfoque, né, uma introdução aí para você já ter uma ideia do que são as glândulas anexas, né? Na verdade, as glândulas anexas são órgãos, ou seja, glândulas, né, que produzem secreções e que caem, né, ali no sistema digestório, né, tanto a nível de corrente sanguínea quanto a nível internamente do trato gastrointestinal, liberando então essas secreções que vão auxiliar tanto na digestão quanto na absorção dos nutrientes. Então, as glândulas anexas elas não fazem digestão, elas não fazem absorção e muito menos eliminação das fezes. A função delas é simplesmente produzir secreções que caem no trato gastrointestinal e vão auxiliar o processo da digestão e da absorção. As glândulas anexas, elas também são divididas em dois grandes grupos, né? O primeiro grande grupo que nós temos aí são as glândulas salivares, né, que estão localizadas na cabeça, que a função delas é produzir a saliva. Então aí nós temos, né, 3 glândulas mostrando aí para vocês, né, a glândula parótida, a glândula submandibular e a glândula sublingual. Essas 3 glândulas são chamadas de glândulas salivares maiores,
Porque existem outras glândulas salivares que ficam nos lábios, ficam na língua, ficam no palato, né? Ficam a nível da mucosa interna da bochecha. Tá? Então, mas isso aí nós vamos tratar depois, mais à frente. Além das glândulas salivares, nós temos o fígado, também que é uma glândula do sistema digestório, não só pertencente ao sistema digestório, né? O fígado nós vamos ver na parte 3, que o fígado não exerce funções somente relacionadas ao digestório, mas também ao sistema circulatório, também a vários outros sistemas aí. E depois do fígado, nós temos o pâncreas, que é uma glândula gordurosa, que fica localizada aqui na região do abdômen, né, na região superior e direita, ou seja, hipocôndrio esquerdo, hipocôndrio direito e região epigástrica, né, posteriormente aqui ao fígado, posteriormente ao estômago, né, e essa glândula aqui, que no caso é o pâncreas, né, também vai ter as suas funções aí relacionadas pura e exclusivamente com o sistema digestório. Bom, dando início então, né, a todo esse processo do sistema digestório, é importante que nós saibamos o que é uma digestão, né? Como que acontece essa digestão. A digestão nada mais é do que a quebra dos alimentos, ou seja, a quebra das moléculas químicas dos alimentos. Né? A quebra do amido, a quebra do açúcar, a quebra da gordura, a quebra do carboidrato, a quebra, né? E assim por diante. Então nós temos o alimento ele vai ser captado pela boca, vai ser triturado, né? E ali já começa o primeiro passo da digestão. Então a digestão ela pode ser de dois tipos. Uma ação, ela pode ser uma digestão mecânica, por uma ação mecânica e por uma ação química. A ação mecânica, né, a digestão mecânica, não acontece somente a nível da boca. Ela acontece também a nível de esôfago, e a nível de estômago e a nível também do intestino delgado. Então, a ação mecânica é a ação pela língua, então o movimento da língua, né, misturando esse alimento com a saliva, também já faz aí uma trituração desse alimento. A ação dos dentes, né, que vão triturar mesmo esses alimentos, vão rasgar os alimentos. E os movimentos peristálticos, que são realizados, né, pelos músculos lisos do trato gastrointestinal. Então, esôfago, estômago e o início ali do intestino delgado. A digestão química, ou seja, é pela ação química de substâncias, né, como no caso enzimas. Então aí nós temos os sucos digestivos, né, nós temos a saliva e também nós temos o suco gástrico. Além do suco gástrico, nós vamos ter aí a ação de outras duas secreções que são produzidas, né, tanto pelo pâncreas quanto pelo fígado, que quando caem no intestino delgado, juntamente com os movimentos peristálticos, que é uma digestão mecânica, vai realizar também uma digestão química. Tá? Então, a primeira digestão química que acontece, a primeira ação química é a ensalivação. É a ação da saliva a nível da boca, né, lá produzida pelas glândulas salivares, que juntamente com toda essa trituração, essa mistura dos alimentos, vão conter algumas enzimas que já começam a fazer a degradação das moléculas de alguns alimentos. Tá? E aí o que acontece? Na boca, quando você tem toda essa mistura do alimento com a saliva, é chamado tudo isso de bolo alimentar. Então, na boca, forma-se o bolo alimentar. A saliva, aqui dando uma introdução, ela é produzida pelas glândulas salivares, não somente por aquelas três que eu já falei, né? As maiores, mas também outras glândulas salivares menores que existem na boca. A saliva, ela é uma secreção aquosa mucosa. Por que isso? Porque ela é composta por água, mas também ela é composta por outros solutos, né? Como o próprio muco. Nós temos aí a amilase, ou também chamada pitialina, que vai fazer a degradação de carboidratos, no caso como amido, né? Nós temos também a presença de lisozima, que vai degradar micro-organismos.
Nós temos a eliminação de ureia, de glicose, que é açúcar. Nós temos aí também a presença do bicarbonato, que vai servir como um sistema tampão, deixando a saliva ali mais ou menos num pH de 6,9. Então ele não é um pH totalmente ácido e também não é um pH totalmente básico. Ele vai ser um pH aí neutro para básico, né? E esse pH, né, neutro básico, ele vai facilitar ali, a gente já vai ver, né, no slide posterior, que ele vai auxiliar ali tanto numa prevenção contra cáries, na limpeza de toda a boca, né, de toda a mucosa oral ali, bucal, e também vai neutralizar o pH ácido de alguns alimentos, e quando ele for chegar lá no estômago, ele já chega mais ou menos num pH neutro. Tá? A produção de saliva, ela varia em média de 1 a 2 litros por dia. Né? Mais ou menos aí nós podemos colocar 1 ml, mais ou menos, por hora. Vamos dizer assim, no momento em que é de maior estimulação das glândulas salivares. As glândulas são salivares, né, maiores, né, e as menores. As maiores são a parótida submandibular e sublingual, que eu já mostrei para vocês no slide anterior. E nós temos as menores, que ficam no palato, que ficam nos lábios, que ficam na língua, que ficam nas tonsilas e também que ficam ali a nível de bochecha, né, da mucosa da bochecha. Existe uma patologia chamada xerostomia, que é a falta de saliva. E nesse caso, um dos tratamentos é a saliva artificial. Tá? Só que também pode existir casos em que a produção da saliva ela é reduzida, ela não chega a ser totalmente escassa. Tá? Mas isso aí também nós já entramos numa parte de fisiologia, que não é o enfoque das minhas videoaulas. Tá? A minha videoaula é mais focado para a parte anatômica e algumas funções básicas para que o aluno possa entender, né, basicamente como que funciona um determinado órgão. Depois nós temos o fígado e o pâncreas, né, que nós já mostramos ali em slides posteriores. Bom, a saliva ela vai apresentar algumas funções, né, como de umidificar e lubrificar os alimentos, não somente os alimentos, como também todas as estruturas anatômicas presentes na boca. Né? Então ela vai umedecer e lubrificar as mucosas, né? Tanto da bochecha, quanto dos pálatos, quanto da gengiva, quanto a própria língua, e também lubrificar aí e umedecer os alimentos, facilitando toda essa mistura dos alimentos e também a deglutição, que é o engolir do alimento. Tá? A saliva também apresenta uma função de dissolver parcialmente os alimentos, garantindo a sensação do paladar. Então, quando nós dissolvemos os alimentos, as moléculas de gosto desses alimentos, eles conseguem ser captados ali pelas papilas gustativas da língua e também, né, da parte mais posterior da língua e da faringe, né, da orofaringe. A saliva também apresenta uma função de limpeza da boca e dos dentes, através de uma atividade antisséptica da lisozima e também do sistema tampão, né, que varia aí mais ou menos entre 6,9 o pH ali da saliva, que vai evitar o quê? O surgimento de cáries. Também apresenta ali algumas enzimas, né? Uma das enzimas ali mais conhecidas, como no caso a amilase, que vai se transformar em pitialina e vai digerir carboidratos, né? Principalmente o amido ali, né? E também vai ter uma função de controle de água no organismo. Então, quando a boca ela fica seca, ela indica o quê? A sede. Né? Então, automaticamente o indivíduo vai lá e vai ingerir água para equalizar, né? Ou seja, normalizar a quantidade de água no organismo daquele indivíduo. Bom, começando então com a digestão na boca. Na boca, então, ocorre dois tipos de digestão, um pela ação mecânica e o outro pela ação química. A ação mecânica é a própria mastigação, né, que ali conta com os dentes triturando, né, os alimentos. Ali também a movimentação da língua,
que faz com que todo esse alimento seja movimentado e seja triturado por todos os dentes. E a ação química é através da salivação, que vai conter as enzimas digestivas. Todo esse alimento misturado com a saliva torna-se bolo alimentar. A partir desse momento, o bolo alimentar ele tem que ser deglutido, ou seja, engolido e jogado, né, para a faringe, que é um órgão posterior. A deglutição, então, ele é um ato voluntário, tá? Então ele exige a ação de músculos estriados esqueléticos, né? Ou seja, para que você possa estar engolindo esse alimento. Então ele vai ser empurrado pela língua. Então a língua ela eleva, toca, né, o ápice da língua, né, a ponta da língua toca o palato, né, que é o céu da boca, e vai empurrando todo esse alimento em direção à faringe. A úvula vai obstruir as coanas. A úvula, então, é uma projeção do palato mole, que nós vamos ver mais à frente. Ela vai se elevar pela contração muscular, né, do palato mole, obstruindo ali, então, as coanas e evitando que esse alimento passe para a cavidade nasal. A laringe, automaticamente, ela vai subir, né, através da ação de músculos supra-ióides. Então, ela vai subir e vai impedir com que esse bolo alimentar entre na laringe, né, na via aérea inferior. E através também da cartilagem epiglote, que vai se fechar, fazendo com que esse alimento desça, né, ou seja encaminhado somente para o esôfago. A partir desse momento, o alimento ele entra no esôfago e o esôfago vai empurrando o alimento através de movimentos peristálticos realizados pela contração muscular, que forma ali então a parede esofágica. Então aqui nós conseguimos observar, né, a língua se elevando, empurrando todo o bolo alimentar. Automaticamente, né, em seguida, a úvula, que é essa projeção posterior aqui, né, do palato mole, se eleva, obstrui as coanas, então evita com que o alimento vá para a cavidade nasal. O alimento vai descendo. Em seguida, né, a laringe se eleva, a cartilagem epiglote fecha, né, o ádito da laringe. Esse alimento, então, ele vai descer somente em direção ao esôfago. Quando ele chega no esôfago, aí ele vai ser conduzido até o estômago através de contrações peristálticas. Então, a função do esôfago aqui somente é o quê? Encaminhar o alimento para o estômago. Quando o alimento ele chega no estômago, o estômago vai realizar a digestão, né? A maior parte da digestão. Então, o bolo alimentar ele vai se misturar com o suco gástrico, né? Formando uma única substância só, que é o quimo. E o estômago também vai fazer os dois tipos de digestão, a mecânica e a química. A mecânica vai ser através do peristaltismo muscular, né, de toda a parede do estômago. Então, o estômago inteiro ele vai se contrair ritmicamente, né, parecendo assim mais ou menos, né, o movimento que é feito por uma lavadora, né, uma máquina de lavar, vai movimentando todo esse quimo, né, esse bolo alimentar, se misturando com o suco gástrico, né, então formando o quimo. O suco gástrico então vai fazer o que? A ação química, né, a digestão química dos alimentos, através das enzimas que contém ali, né, do ácido clorídrico, né, então outras substâncias que existem ali no suco gástrico. A partir desse momento, o quimo ele vai saindo aos poucos do estômago para o intestino delgado, mais precisamente para o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. E ele vai saindo aos poucos, graças a um músculo bem desenvolvido, né, que fica rodeando o ósseo pilórico, né, o piloro ali, que é a última parte do estômago, que vai eliminando aos poucos esse quimo para o intestino delgado. Por que acontece isso? Para que dê tempo, né, de todo o quimo ser totalmente digerido, né, no estômago, e que também dê tempo que a primeira parte ali do intestino delgado, que é o duodeno, possa terminar de fazer a digestão, né? Então ele vai
terminar a digestão ali de lipídios e de alguns carboidratos, algumas proteínas que não foram digeridas corretamente lá no estômago, e que também o intestino delgado ele possa conduzir lentamente este alimento, este bolo alimentar, esse quimo, na verdade, né, por todo o intestino delgado e possa absorver corretamente os nutrientes. Né? Se o quimo saísse de uma vez só do estômago, a digestão não seria totalmente completa, né? O intestino delgado não absorveria a quantidade necessária de nutrientes, né? Porque não daria tempo suficiente para que ele pudesse fazer isso. Então ele vai saindo aos poucos e o intestino também vai trabalhando aos poucos ali. Tá? Quando esse quimo chega no duodeno, né, então aqui nós podemos observar, né, uma representação gráfica, o duodeno é a primeira parte do intestino delgado. Aqui no duodeno vai apresentar uma abertura onde se abre dois ductos. Né? Um ducto que vem lá da vesícula biliar, né, que vem trazendo a bile, e um ducto que vem do pâncreas, trazendo o suco pancreático. Tanto a bile ela vai ter a função de digerir a gordura, os lipídios, que não foram digeridos ainda a nível de estômago. E o suco pancreático ele vai digerir, né, o que não foi digerido ainda de carboidratos, de proteínas. Né? Então, ainda no duodeno ocorre uma digestão. E a partir desse momento, o jejum no ilho, que é todo o restante do intestino delgado, eles vão fazer o que? A absorção dos nutrientes. Então, internamente, a mucosa interna dos intestinos, né, do intestino delgado, vai apresentar elevações que são chamadas vilosidades intestinais. Cada elevação vai apresentar inúmeras outras pequenas elevações, que são as microvilosidades intestinais. Essas microvilosidades intestinais, ou as vilosidades intestinais como um todo, elas vão apresentar um rico suprimento sanguíneo. Né? Então elas vão apresentar inúmeros capilares arteriais e capilares venosos. Os capilares arteriais vão fazer a nutrição do tecido do intestino, né? Nutrindo então todo o tecido intestinal, e os capilares venosos, além de recolher, né, todo o sangue venoso do tecido intestinal, vai trazer também todos os nutrientes absorvidos no intestino delgado. Então os nutrientes eles caem no sangue venoso, e nesse sangue venoso, todo esse sangue venoso dos intestinos, do estômago, né, de todos os órgãos digestórios ali, vão ser direcionados primeiramente para o fígado, porque é o fígado que tem que metabolizar os nutrientes, retirar as toxinas, fazer o armazenamento, né, do excesso de açúcar, do excesso de gordura e assim por diante. Né? Então isso aí vocês vão aprender tudo na fisiologia, na bioquímica, tá ok? Após isso, todo esse quimo, né, que passou por todo o intestino delgado, ele vai entrar no intestino grosso, aonde ele passa a ser chamado bolo fecal. O intestino grosso, a função dele é absorver somente água. Então, a maior parte da água absorvida dos alimentos é no intestino grosso. Esse intestino grosso ele vai, também através de peristaltismo, né, movimentos peristálticos, conduzir todo esse bolo fecal até o reto, ânus e, por fim, ser eliminado para fora do corpo. Então aqui agora, pessoal, nós começamos então a parte anatômica, né, de todos esses órgãos, de todas essas estruturas que formam o trato gastrointestinal. Nós vimos então toda a ação da digestão, ação mecânica, ação química, como que vai ocorrer todo esse processo de digestão e também da absorção, e agora nós vamos analisar os elementos anatômicos. Então, tudo, né, no digestório começa pela boca. Tá? Então a boca ela vai apresentar uma divisão a boca toda ela vai ser dividida em dois compartimentos. Né? Então nós temos o primeiro compartimento, que é um espaço que fica localizado anteriormente aos dentes e posteriormente aos lábios e bochecha, tá? Que é chamado vestíbulo bucal.
Então, esse espaço que fica entre os lábios e os dentes, tanto inferiores quanto superiores, é denominado vestíbulo bucal. Posteriormente aos dentes, nós temos toda a cavidade bucal propriamente dita, aonde vai estar localizada a língua. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que a boca apresenta duas partes, ou duas cavidades. Então, anteriormente aos dentes, nós temos o vestíbulo bucal e, posteriormente aos dentes, nós temos a cavidade bucal propriamente dita, ou somente cavidade bucal. Nessa cavidade bucal, nós vamos ter alguns elementos. Um dos elementos que nós podemos já visualizar aqui é a língua. Tudo bem? A boca, ela vai apresentar duas aberturas, ou seja, duas comunicações, uma anteriormente e outra posterior. A comunicação anterior é o espaço que é deixado, ou o espaço que fica entre os lábios. Esse espaço entre os lábios é denominado rima bucal. Então, a rima bucal, que é o espaço delimitado, por todos os lábios, pelo lábio superior e inferior, comunica a boca com o meio externo. É por onde o alimento entra. Então, é chamado rima bucal. Posteriormente, a boca apresenta uma outra abertura, uma outra comunicação, que comunica a boca com a faringe, que é este órgão posterior aqui. Esta abertura, ela é delimitada pela úvula e pela cartilagem epiglote. Esta abertura posterior é chamada istmo das fauces. Então, a boca apresenta duas comunicações. A anterior, que é a rima bucal, e posterior, que é o istmo das fauces. A rima bucal comunica a boca com o meio externo e o istmo das fauces comunica a boca com a faringe. A boca ainda, ela apresenta as paredes, Então, a boca vai apresentar uma parede superior, uma parede inferior e uma parede lateral. A parede superior é formada por duas partes, uma parte óssea e uma parte muscular. Todo o teto da boca, ou seja, a parede superior da boca, é chamado pálato. E esse pálato, ele é formado tanto por uma parte óssea, que é o pálato duro, e uma parte muscular, que é posterior, que é chamado pálato mole. Esse pálato duro, ele é formado tanto pelo osso maxila, quanto posteriormente pelo osso palatino. Isso os alunos já aprenderam quando estudaram ossos da cabeça. Então, o pálato duro é formado pelos ossos maxila e palatino. O pálato mole é posterior ao pálato duro e ele vai ser formado por músculos, músculos do pálato mole e também revestidos por mucosa. O final do pálato mole vai ser uma dilatação. Essa dilatação é chamada úvula. Ou o que todo mundo já conhece do conhecimento popular, o famoso sininho da boca. É aquela estrutura lá no fundo da boca que fica pendurada. Então, isso aqui, essa dilatação é a úvula. A úvula, ela é uma dilatação, claro, do pálato mole, só que ela é considerada como um nódulo linfático, porque ela vai pertencer ao sistema linfático, ou seja, ao sistema imunológico do organismo, onde ela vai ter a função de produção de células de linfócitos T, então, para fazer a defesa do organismo. Um outro elemento que nós podemos observar ainda na boca é um outro órgão, um nódulo linfático, que é chamado tonsila palatina. Então, ela fica lateralmente à língua, lateralmente e posteriormente à língua, chamada tonsila palatina, vulgarmente conhecida como amígdala. Nesta imagem aqui nós podemos observar ela um pouco melhor. Então, aqui nós temos a tonsila palatina, conhecida também como amígdala.
tá? A parede lateral da boca é formada pela bochecha, né? Então, ali a bochecha ela vai ser, né, claro, formada por toda uma mucosa, pelo músculo bucinador, né? E outros músculos que, né, acabam sobrepondo-se ao músculo bucinador, depois a gordura e depois a pele. Então, as paredes laterais da cavidade bucal vão ser as bochechas. A parede superior vai ser o palato, formado pelo palato duro e palato mole. A parede anterior da boca é formada pelos lábios, né? Então, anterolateral, lábios anteriormente e bochecha lateralmente. Inferiormente, ela vai ser formada pelo assoalho da boca, que vai ser composta, né? vai apresentar aqui, inferiormente, os músculos, né? No caso, o músculo miloióideo. Né? Então, o músculo miloióideo vai forrar, né? Vai fazer a parede inferior aqui da boca. Posteriormente, né? A boca ela vai apresentar somente aquela abertura, que é o istmo das fauces, e aí já temos, né, posteriormente, a faringe. Então, aqui, quando nós observamos, né, toda a cavidade bucal, né, nós podemos observar, então, a língua aqui, né, aqui superiormente o palato, né, então nós temos mais anteriormente o palato duro, mais posteriormente o palato mole. Esta dilatação posterior aqui, né, é a úvula. Lateralmente nós temos aqui as tonsilas palatinas, conhecidas como amígdalas, tá? E aí nós temos aqui os dentes também, né? Lateralmente aqui as bochechas, anteriormente nós temos os lábios, né? Lábio inferior e o lábio superior. Toda essa abertura posterior aqui, ó, né? É o istmo das fauces, que é por onde o alimento sai da boca e entra na faringe. Um elemento, né, um órgão que está localizado na cavidade bucal é a língua. Tá? Então, a língua, o que nós podemos saber da língua? A língua ela é um órgão muscular, né, formado basicamente por músculos, mas apresenta também vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Né? Então, ela apresenta um conjunto de tecidos aqui. A língua, primeiramente, ela vai apresentar 3 partes. A primeira parte, que é a ponta da língua, é chamada ápice da língua. A segunda parte, que é a parte mais volumosa da língua, é chamada dorso da língua. E a terceira parte, a parte mais posterior, né, já em direção à faringe, vai ser chamada raiz. Então, nós podemos observar então essas 3 partes, né? Primeiramente, essas 3 partes da língua, que é o ápice, o dorso e a raiz. A raiz ela vai se conectar, né, posteriormente e inferiormente com a faringe. Tá? Então, nós temos aqui a raiz posteriormente. O que mais que nós podemos observar? Quando nós observamos a língua numa vista superior, né, além de nós já termos visto as 3 partes, nós podemos observar que a língua apresenta 2 porções. O que vai acontecer? A língua, além de apresentar essas 2 porções, ela vai apresentar várias papilas gustativas. Tá? Então, nós temos aqui, ó, né, várias papilas que são chamadas. Então, nós temos um conjunto de papilas aqui chamadas papilas circunvaladas, né, ou somente papilas valadas. Elas todas formam uma estrutura em forma de V, que é chamado V lingual. Então, o que nós podemos observar? Que anteriormente ao V lingual, a língua apresenta, né, uma porção muito maior do que a porção posterior. Né? Então, esta porção anterior ao V lingual é chamada porção oral, que é a porção, né, que é utilizada aí tanto para linguagem, né, para fala, né, para falar, quanto também para a movimentação, né, ali do bolo alimentar. E posteriormente ao V lingual, nós temos a porção faríngica ou porção faríngea. Tá? Então, nós temos o V lingual, anteriormente a porção oral e posteriormente a porção faríngea.
Na porção faríngea, existe duas elevações, né? Nós podemos observar aqui duas elevações, uma de cada lado. Cada elevação desta, na porção faríngea, é denominada tonsila lingual. Então, a porção faríngea vai apresentar de cada lado a tonsila lingual. Então, existem duas tonsilas linguais. Anatomicamente, também é possível visualizar as papilas gustativas, né, de acordo com a sua anatomia, de acordo com a sua morfologia. Então, o dorso da língua vai apresentar 5 tipos de papilas gustativas. As papilas mais anteriores aqui são chamadas de papilas filiformes. Então, as papilas mais anteriores são as filiformes. As papilas medianas, né, ou seja, no meio, são chamadas de papilas fungiformes. Mais posteriores, né, ou seja, as que são mais evidentes aqui, nós temos as papilas cônicas. Posteriormente, nós temos as papilas circunvaladas, que formam, então, a UV lingual. E lateralmente, né, ao dorso da língua, nós temos as papilas folhadas. Tá? Então, lateralmente aqui nós temos as papilas folhadas. Então, papilas folhadas, papilas mais anteriores aqui filiformes, mais aqui no meio as fungiformes, mais posteriores, né, mais salientes, são as cônicas, e depois nós temos as circunvaladas. Falando também, né, dos dentes, que são elementos que estão presentes, né, ali na cavidade bucal, né, ou seja, em toda a boca. Né. Os dentes são estruturas bem rígidas, né, bem resistentes, que têm a função de triturar, né, e rasgar os alimentos, facilitando assim, né, fazendo toda uma digestão mecânica e facilitando que os alimentos sejam melhor digeridos no estômago e absorvidos posteriormente pelo intestino delgado. Então, os dentes, juntamente com a língua, né, são elementos que estão constituintes aí na boca. Né, e os dentes, então, eles vão ser essas estruturas bem resistentes, que têm essa função, então, de literalmente triturar e rasgar os alimentos. Os dentes, eles, né, são em número, no caso, os dentes permanentes são em número de 32 dentes, né, sendo 16 superiores e 16 inferiores. Tá? E os dentes, eles são nomeados, né, do centro para posteriormente. Né? Então, aqui eu coloquei, né, os nomes dos dentes. Né? É claro que eu não vou estar trabalhando exclusivamente, né, muito a fundo a questão dos dentes, mas aqui, né, então, só para que vocês possam conhecer, né, e possam saber quais os nomes dos dentes. Então, nós temos, né, primeiramente, aqueles dois dentes mais centrais, que são chamados de incisivos 1. Depois, logo, né, nós temos o incisivo 2. Aí nós temos o canino, que geralmente são os dentes, né, que são mais proeminentes. Né? Aí depois nós temos o premolar 1, o premolar 2, e depois nós temos o molar 1, o molar 2 e o molar 3. Né? Então, esses são os dentes, né, que nós temos ali permanentes na boca. Quando nós analisamos uma estrutura do dente, né, nós podemos visualizar que o dente ele vai apresentar 3 partes básicas. A coroa, que é a parte externa do dente, o colo, que é a parte mais estreita, que está presa na gengiva, e a raiz, que é a parte totalmente interna, né? Literalmente presa ali, né, nos alvéolos dos ossos, tanto maxila quanto mandíbula. Quando nós observamos também, desde o colo até a raiz, o dente ele vai apresentar uma parte oca internamente, que é chamada de câmara pulpar. Né? Então, nós temos a câmara pulpar, né? Nós temos também o canal radicular, que é este mais estreito. Então, nós temos o canal radicular.
a câmara pulpar, e por este canal radicular e em toda a câmara pulpar é onde vai estar penetrando vasos sanguíneos, né, tanto capilares arteriais, capilares venosos, vasos linfáticos e nervos, né, porque vão garantir toda a nutrição, né, toda a oxigenação, nutrição deste dente e também a inervação do dente. O dente ele não é simplesmente só colocado no osso, ele é preso no osso através de ligamentos, né? Esses ligamentos laterais, né, que prendem então a raiz ao osso são chamados de periodonto. Então, ligamento periodonto. Então, são esses ligamentos aqui que prendem o dente ao osso. Então, quando nós observamos o dente não é uma estrutura totalmente, vamos dizer assim, inerte, né? O dente ele tem vida, né? Então ele é inervado, ele é vascularizado, né? Ele sente dor, ele recebe nutrientes, ele recebe oxigenação e ele apresenta ligamentos que o prendem ao osso. Tá? Então, esta aqui é uma anatomia básica dos dentes, né? Claro que quem estiver fazendo odontologia vai estudar bem mais a fundo, né? Toda a parte de dentina, né? Esmalte e assim por diante. Quando nós observamos as dentições, né? O ser humano ele apresenta dois tipos de dentições: a dentição temporária e a dentição permanente. A dentição temporária é formada por 20 dentes e a dentição permanente é formada então por 32 dentes. Então aqui, né, nesta imagem nós podemos observar, né, os dentes temporários, né, que já desceram, e também nós podemos observar os dentes decíduos, né, que vão estar depois ocupando o lugar desses dentes temporários e vão se tornar então dentes permanentes. Depois então da boca, então, né, nós passamos por toda a estrutura da boca, nós vimos aí as suas duas cavidades, os seus elementos, que no caso é a língua, os dentes, as tonsilas palatinas, o palato, né? Nós vimos também todas as partes, as porções e as papilas da língua. E agora nós chegamos então num órgão posterior, que é a faringe. Então, a faringe ela é um órgão muscular, tubular, que apresenta, em média, cerca de 13 centímetros de comprimento. Ela vai apresentar limites, né? Então, o seu limite superior é a base do crânio, né? Mais precisamente a base aqui do corpo do osso esfenoide, e o seu limite inferior é ao nível da cartilagem cricoide da laringe. Então, ela começa na base do crânio e termina aqui, posteriormente, ao nível da cartilagem cricoide. Ela vai apresentar comunicações, né, que são aberturas, né, que vão comunicar a faringe com 3 órgãos, tanto com a cavidade nasal, quanto com a cavidade oral, quanto com a laringe. Consequentemente, a faringe ela vai apresentar 3 partes. A primeira parte é chamada de nasofaringe, ou também, em alguns livros, chamado como parte nasal da faringe. Nasofaringe por quê? Porque ela se comunica com a cavidade nasal. A segunda parte da faringe é a orofaringe, ou também chamada de parte oral da faringe, porque ela se comunica com a cavidade oral. E a última parte da faringe é chamada laringofaringe, ou também chamado parte laríngica da faringe, porque ela se comunica com a laringe. E as comunicações, ou seja, as aberturas, né, que existem, que comunicam essas partes com esses órgãos. Então, nós temos na nasofaringe as coanas. Né? Coanas são espaços que comunicam, né, a cavidade nasal, o ar sai da cavidade nasal e entra na nasofaringe. O istmo das fauces é a comunicação da orofaringe, porque comunica toda a cavidade oral com a faringe. E o ádito da laringe, que é a abertura
da laringe, comunica a laringe com a faringe, né, com a laringofaringe. Então aí o que o aluno ele tem que entender da faringe? Primeiramente, o que é a faringe, né, que é um órgão tubular muscular posterior tanto à cavidade nasal quanto à cavidade oral quanto à laringe, que ela apresenta em média cerca de 13 centímetros de comprimento. O seu limite superior é a base inferior do corpo do osso esfenoide e o seu limite inferior é posterior ao nível da cartilagem cricoide. Apresenta 3 partes, que é a nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, e apresenta 3 comunicações. A comunicação da nasofaringe são as coanas, a comunicação da orofaringe é o istmo das fauces, e a comunicação da laringofaringe é o ádito da laringe. A primeira parte da faringe, que é a nasofaringe, ela apresenta uma abertura denominada de ósteo faríngico da tuba auditiva, que está circulado aqui, né, por esse círculo vermelho. Este ósteo faríngico da tuba auditiva, né, ela é uma abertura que vai comunicar o ouvido médio, né, com a faringe. Então, lá no ouvido médio, onde apresenta ali, né, os 3 ossículos, né, que é o martelo, bigorne e estribo, né, e também ali, né, conectado ao martelo o tímpano ou membrana timpânica. Deste ouvido médio vai apresentar um canal, um tubo, né, que é a tuba auditiva, que se abre, né, aqui nesta abertura na nasofaringe. Esse ósteo possibilita o quê? Primeiro, é uma drenagem do muco e da perilinfa deste ouvido médio. Segunda função, a entrada de ar para o interior do ouvido, ou seja, para o ouvido médio. E, consequentemente, vai igualar a pressão dos 2 lados da membrana timpânica. O que acontece? Externamente, nós temos, né, do lado externo do nosso corpo, nós temos a atmosfera. E a atmosfera ela tem uma pressão. Essa pressão atmosférica, quando entra, né, ali pela orelha e pega todo o meato acústico externo, ela vai empurrar o tímpano para dentro. Consequentemente, o ar que está localizado aqui, né, na cavidade nasal e faringe, ela vai entrar por este ósseo faríngeo da tuba auditiva, vai percorrer toda a tuba auditiva e vai empurrar a membrana timpânica, ou o tímpano, né, para fora. Então, ele vai igualar a pressão do tímpano nos 2 lados. Então, isso garante que a membrana timpânica não seja rompida, por exemplo, quando a pessoa desce altitudes, né? Então, quando a pessoa desce uma serra ou está indo, né, em direção à praia, que a tendência dela é diminuir a altitude e aumentar a pressão atmosférica. Então, para evitar que se rompa a membrana, existe esse ósseo aqui, né? Ainda na nasofaringe, né, bem superiormente, bem no início, né, da faringe, existe um nódulo linfático também, chamado tonsila faríngea. Né? Ela é um nódulo linfático, bem como a úvula, bem como a tonsila palatina, bem como também a tonsila lingual, são nódulos linfáticos que garantem a defesa imunológica do organismo. Então, esta tonsila faríngea, né, que é essa estrutura aqui, ó, né, meio esbranquiçada, tá? Ela fica bem no início da faringe, né, bem ali em contato com a base do crânio. Essa tonsila faríngea, ela é comumente conhecida como adenoide, né, ou também carne esponjosa. Então, quando ocorre uma inflamação dessa tonsila faríngea, ela começa a crescer, obstrui, né, em partes aqui as coanas, né, a passagem do ar, e dificulta aí a respiração do indivíduo. Geralmente é feita uma cirurgia, né, na criança, né, em idade pequena, e só que ela pode voltar. Então, aí, quando o indivíduo estiver na idade já de adolescência, tem que ser feita de novo. O mesmo pode acontecer com a tonsila palatina,
né, que é também a amígdala. Ela pode dar uma inflamação, que é, no caso, a amidalite. Né? Também pode acontecer uma inflamação, né, na úvula, né, que é o que nós chamamos de uvalite, ou também na tonsila lingual, que é também uma inflamação que pode ocorrer. Mas mais comumente, então, acontece tanto na tonsila faríngea quanto na tonsila palatina, que é a amígdala ou adenoide. Depois da faringe, né, então nós observamos aqui, né, então nós temos a faringe. Anteriormente à faringe, nós vamos ter a parte do respiratório, né, que é a laringe, traqueia. Posteriormente, né, então, lembrando que a faringe termina posteriormente ao nível da cartilagem cricoide. Abaixo da faringe, nós temos o esôfago. Tá? Então, o esôfago, ele é um órgão, então a definição do esôfago é que ele é um órgão tubular muscular, igual, né, à faringe. O esôfago, o tamanho dele é de aproximadamente cerca de 25 centímetros. Claro que esses tamanhos, né, que eu passo para vocês são de indivíduos de estatura mediana, né, que é o normal que nós vemos aí na anatomia. Mas claro que pode, né, de acordo com o indivíduo, apresentar um pouco mais, um pouco menos ali a questão do seu tamanho. Os limites do esôfago, né? Então vejam só, qual é o limite superior do esôfago? É exatamente aonde termina a faringe, né? Que é posteriormente ao nível da cartilagem cricoide. Então ali é o limite superior do esôfago. O limite inferior do esôfago é onde ele termina se conectando com a primeira parte do estômago, que é na cárdia. Então o limite inferior do esôfago é na cárdia. As relações do esôfago, né? Então nós já trabalhamos isso, né? Já comentei alguma coisa lá no primeiro slide. Então as relações do esôfago, né? O esôfago relaciona-se anteriormente com quem? Com a traqueia, né? Como nós podemos ver aqui, ó, com a traqueia, né? Com também, né, o início aqui dos brônquios principais, né? Tanto direito quanto esquerdo, com o pericárdio e, consequentemente, com o coração. Né? Anteriormente, ainda também na cavidade abdominal, né? A relação anterior do esôfago é com o fígado. Né? Lateralmente, as relações laterais do esôfago. Nós temos aí os pulmões, né? Tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo. As relações posteriores, coluna vertebral e artéria aorta descendente torácica. Tá? Então essas são as relações, a relação anterior, relação lateral e relação posterior. O esôfago vai apresentar 3 partes. A primeira parte do esôfago é a parte do esôfago que está localizado ainda, né, aqui no pescoço. É uma pequena parte de mais ou menos 1 a 2 dedos de largura, que é chamado esôfago cervical. Então essa é a primeira parte do esôfago. A segunda parte do esôfago, que é a parte maior, né, que o esôfago apresenta, é o esôfago torácico, né, assim que ele penetra no tórax. Né, então nós temos todo o esôfago torácico. E logo após que ele penetra, né, que ele atravessa o músculo diafragma, ele entra na cavidade abdominal, apresentando uma pequena parte, né, também mais ou menos 1 a 2 dedos ali, de largura, que é o esôfago abdominal. Então essas são as 3 partes do esôfago: cervical, torácico e abdominal. A função do esôfago é somente conduzir o alimento da faringe para o estômago. Né? Então, através de movimentos peristálticos ali, conduzir o alimento até ele chegar no estômago. O esôfago, além de tudo isso, ele vai apresentar alguns estreitamentos. O que são estreitamentos? São partes do esôfago onde ele vai ser um pouco mais fechado, né? Vai ser um pouco mais apertado, mais estreito. Então, o primeiro estreitamento que existe no esôfago é o estreitamento cricóideo, bem quando ele começa, né? Bem no seu limite superior. Aonde ele começa, como ele está posteriormente à cartilagem cricoide da laringe, ele não tem como empurrar a laringe para frente. Né? Então ele vai ter que ficar um pouco mais apertado para deixar a laringe
aberta, né, trabalhando a via aérea normal ali. Então, o primeiro estreitamento é o estreitamento cricoide. O segundo estreitamento é o estreitamento brônquico, né? Bem ao nível aonde a traqueia se divide em dois brônquios, né? Brônquio principal direito e esquerdo, mais precisamente ali posteriormente à carina da traqueia. Então ali nós temos o estreitamento brônquico. O terceiro estreitamento do esôfago é justamente a hora que, né, bem no ponto onde a artéria aorta descendente torácica passa posteriormente ao esôfago, né, pressionando então o esôfago. Então ali nós temos o terceiro estreitamento, que é o estreitamento aórtico. E o quarto e o último estreitamento que existe no esôfago é o estreitamento diafragmático, quando ele penetra, quando ele passa o músculo diafragma, né? Bem ali no hiato esofágico, né? Então, quando ele passa pelo músculo diafragmático, pelo músculo diafragma, ele vai ser mais estreito, né? Um pouquinho mais estreito, que é o seu último estreitamento, que é o estreitamento diafragmático. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, nós terminamos aí a primeira parte do sistema digestório, né? Que é a parte 1 desta videoaula. Ela ficou um pouco extensa, né? 1h10, 1h e pouquinho aí, mas porque nós trabalhamos também bastante aí a questão de digestão, como que ocorre, quais os tipos, como que vai ocorrer todo o movimento peristáltico da condução deste bolo alimentar, desde a boca até chegar ali no esôfago, no estômago, né? Então, eu trabalhei bem aí essas questões com vocês nessa primeira parte, né? Então, a segunda e a terceira e a quarta parte já vão ser menos extensas, já vão ser um pouco mais curtas. Espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula, né, que ela sirva aí para vocês, né, estudarem aí, aprenderem, não somente para a prova, mas para conhecimento, né, da formação de vocês aí da área da saúde. Espero ter colaborado, né, com o conhecimento de vocês. Eu espero também que vocês tenham feito as anotações, né? E eu não entendi isso aqui, vai lá, procura, né, no livro, tal. E também eu deixo aqui, né, sempre no final de cada videoaula, deixo, falo para vocês, né, qualquer dúvida, sugestões, críticas, elogios aí, reclamações, deixem seus comentários, né, ali abaixo do vídeo, no meu canal lá do YouTube, que assim que eu tiver a oportunidade já estarei respondendo a vocês. Então, bons estudos, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula, que é a parte 2 de sistema digestório, estômago e intestinos.